Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. E hoje o nosso convidado é o Tiago Rodrigues. Tiago é músico, design de exteriores, gestor de marketing e também apresentador do programa Pulo do Gato. Cara aí. Eu gostei desse nome, hein? Já vou falar sobre esse nome aí. Pois é. E quem é que além de tudo isso aí, como dizia um professor meu lá em Salvador, vamos começar do começo, por uma questão de princípio. Ah, tu é de Salvador, Eu morei lá. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eita, terra boa, viu? Boa demais. Depois, fui com mais ou menos 11 para 12 anos para Salvador, morei 9 lá, quase caso lá, mas vim para cá. Tem uma história parecida com essa aí, cara. É, né? Então conte. Não, Comece a contar essa história aí pra gente. eu sou um sonhador, né, cara? Como todo indivíduo deve ser, mas com uma história muito diferente, né? Eu fui adotado, né? Na minha infância, na minha infância não, com dias de vida, e os meus pais vieram de Pernambuco para cá para trabalhar. São pernambucanos, cara. Meus pais são pernambucanos. Meus pais também. Que me adotaram, me criaram, tudo mais, são pernambucanos. Vieram para cá a trabalho, né? Um tio meu ficou bem de vida, tinha um trabalho legal, aí trouxe a família para trabalhar para ele. Só que isso lá em 80 e pouco, né? Então, eu não sei a real história, mas parece que os meus pais não poderiam ter filhos. E eles me adotaram de uma amiga deles, né? Essa história já na Cidade Nova, em 1989. E aí, quando eu tinha assim uns 3 anos, nós fomos morar na Bahia. Passei muitos anos morando na Bahia, mais precisamente em Feira de Santana, a princesa do sertão. Eles adotaram só você ou você tem mais irmãos? Só eu cresci sozinho. Eu lembro até de uma história aí, quando era 95, o Giovanni, né, paraense, fez um sucesso no Brasil inteiro, no Santos. Sim. E até pra Copa. O Túlio Maravilha era o outro cara que fazia esse... 95 o Brasileirão era chique, Romário, sabe, né? Sim. E aí, do lado de casa, tinha uma casa abandonada, que o quintal não tinha muro. Então, meu pai fez um campinho pra mim, pegou ali umas traves, fez umas traves bonitas, e aí eu brincava, eu passava para um lado da bola e eu dizia que eu era o Túlio. Aí eu passava para o outro lado da bola, eu era o Giovanni. E assim, eu digo que a criança não tem isso hoje, porque assim a gente vai aguçando, né, a criatividade, a imaginação. Sim. E essas coisas vão gerando, vão construindo algo ali na mente do ser humano, ali na infância, na construção mental dele e tudo mais, que essa criatividade ele vai levando, cara. Eu agradeço a Deus muito isso aí, porque essa criatividade ela foi me salvando na minha vida. Depois, né, a questão do pulo do gato, que eu já vou chegar lá. Sim, vai chegar lá. É justamente, começou aí, né? Mas o que é que veio primeiro na tua vida? Foi a música? Cara, primeiro na minha vida veio a música, na igreja, né? Meus pais sempre foram da Batista, né? Hoje meu pai até lidera a congregação batista lá em Feira de Santana. E presbiteriana, de vez em quando eu estava na presbiteriana também, é uma teologia muito próxima, né? Não tão próxima, sim, não tão próxima. Não tão próxima. Mas também não são igrejas históricas, não são pentecostal para ser tão diferente assim. Sim. Né, não? Então a primeira educação veio daí, né? E eu não sei hoje, porque eu estou vendo várias coisas diferentes, mas a formação do músico da igreja lá dos anos 80, 90, era outra totalmente diferente. O Brasil vivia uma riqueza cultural muito maior do que hoje, né? Onde o talento, né, era admirado, né? Tanto é que se você pegar cantores e até mesmo do meio gospel, lá dos anos 80 e 90, você vai ver que eles tinham uma versatilidade muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui. Álvaro Tito, que é um cantor dos anos 80, tocou logo numa fera, né? cantava jazz, né?
cantava, tinha uma condição vocal perfeita, né? Mas se você for pegar o João Alexandre, que é praticamente do mesmo tempo, o cara já tocava bossa, já tocava um negócio muito brasileiro, do jeito dele de ser. Todos os dois grandes talentos. Você tocou no Álvaro Tito, eu costumo dizer que o Álvaro Tito é o imitador, em termos vocais, superou o pessoal dizia que ele imitava o Stevie Wonder, né? Sim. Mas ele é superior ao Stevie Wonder, vocalmente falando. Cara, eu prefiro que o cara imite o Stevie Wonder do que algumas coisas que existem por aí que estão na igreja hoje aí sendo imitada que não vale a pena. Eu vejo que ele pegou inspiração, mas depois ele foi mudando. Mas o vocal dele é extraordinário. Né? Mas as raízes dessa musicalidade americana, todas elas estão muito próximas do gospel. Sim, todas. O gospel, né? A raiz dali dos Até negros. o rock and roll tem a raiz de gospel. Com certeza, nasceu dentro da igreja, né? E aí, essa musicalidade... Começando com aqueles spirituals, né? Do jeito que o cara queria imitar, entre aspas, né? Se inspirou, foi uma inspiração boa para ele fazer música do jeito que foi o Stevie Wonder. A minha, por exemplo, era dele, porque o meu pai, nós éramos muito humildes, né, financeiramente. Então, o meu pai pegou um microfone quebrado da igreja, que antigamente não era no fio, né? Aqueles Sim. que era fio conecto, não tinha ainda aquele cabo para tirar e colocar. E aí eu ficava cantando, eu com 4, 5 anos, cantando sozinho, né? As músicas, o Grupo Logos, que já tinha um outro tipo de musicalidade. Também, tudo música de qualidade. Né? Cara, e aí foi aparecendo outras coisas tão bacanas Depois quanto. surgiu o Matos Nascimento. Matos Nascimento, aquele outro menino, Marcos Góes, todos eles, Shirley Cavalhais. E aí, nesse mesmo período, tinha o Catedral, começou, eu me lembro, lá em Feira de Santana, eu soube, no tempo, acho que foi 97, 98, por aí, aquela gravadora da Universal, como era, Gospel Line, era Gospel Line, não sei se ainda existe, Line Records. Line Records, isso. Gospel Line era o programa que tinha da Line Records, da Universal aos sábados de manhã. Aí eu soube que o Kim ia estar lá porque a gravadora da Universal lançou eles, né? Produziu eles, assinou contrato com eles lá e tal. E eu soube que o Kim ia estar lá lançando o disco solo dele, né? Rapaz, não deu outra. Tava lá, eu, meus primos, porque aquilo ali era muito rico pra gente, né? Essa fonte, que eu digo que não existe hoje, e há quem defenda que exista, ela era diversa, não existia uma moda onde todos seguiam aquela moda e todos faziam a mesma coisa, muito parecido. Todos tinham a sua, mesmo que fosse uma identidade, mas com inspiração em coisas que eram legais também, como o Álvaro Tito tinha do Stevie Wonder, mas tinham identidade própria. Sim. Né? Sim. Né? E aquilo marcou demais, porque tinha muita gente boa. E o primeiro contato com a música em si, meu pai tocava violão, e ele me ensinou 7 notas. As 7 notas, né, maiores, primárias. E aí eu fui aprendendo a tocar o violão, que eu tinha um Digiós, mas atrás ele tinha uma boca aberta, assim, que ele tinha caído e quebrado, e ele era amarrado com elástico, assim. Oh, beleza, hein? Aí eu tirava o som ali, cara, e era isso mesmo que eu ia fazendo. E aquele primeiro contato gerou... Nada foi problema para aprender, né? Não, com certeza não. Ainda agora eu falei da questão da criatividade que eu tinha quando era criança, e hoje, quando eu digo que as crianças estão muito tecnológicas, isso atrapalha a criatividade, porque está tudo pronto, né? Nada você cria ou pensa ou tem uma mente mais elaborada ou vai trabalhando aquilo lá, porque já está tudo pronto, né? A gente tem que imaginava fazer um carro de lata. Tu te lembra disso? Com certeza, com certeza. Imaginava como é que fazia um carro de ripa que a gente pegava por aí. E esse carrinho dessas coisas, carro de rolimã, lembra rolimã? Claro, pô, para descer a ladeira. E segura aí, que vai cair lá embaixo. E essa criatividade, na hora que eu peguei um violão com a boca aberta atrás para tocar,
Pra mim aquilo ali era a coisa mais rica do mundo, mais top, mais bacana do mundo. Porque eu não tinha um violão, eu não tinha como ter. Aquilo foi um presente do meu pai, com que ele podia me dar. E o que ele podia me dar era algo como uma semente, né? Um grão de mostarda. Era para eu ter fé. Legal. Né? E como foi essa transição do gospel para o popular aí? Olha, não teve exatamente assim, a princípio, uma transição. Do mesmo jeito que apareceu aí influências do meio cristão, que não se chamava de gospel, né? Para quem assistir aí depois, gospel, que era restrito à música de congregacional americana, negra, né? E aqui no Brasil é usado esse termo desde os anos 90, que, se não me engano, foi o bispo Estevão, lá da Renascer em Cristo, que começou a trazer esse termo para um movimento cristão de música no Brasil, que não tinha exatamente um estilo musical. Qualquer estilo musical que tocasse música cristã era chamada de gospel, como é chamada até hoje. Mas quem entende disso aí sabe que não é exatamente assim. Eu tenho a impressão, Tiago, que era assim muito, que pelo menos foi o que eu percebi na época, né? Era assim, eu levava para esse lado, porque eu sou do tempo, antes disso aí, que a música, chamava a música evangélica de hino. Sim. Vamos cantar uns hinos aqui. Porque tinha os hinos. Hino porque eram... mas tudo a gente generalizava, tudo era hino. Porque assim, de onde veio a história do hino? Porque aqueles, por exemplo, não sei, a liturgia da igreja quadrangular hoje, por exemplo, universal, eles, como saíram de igrejas tradicionais, eles levaram algumas coisas, mas muito pequenas, alteraram muito para a sua liturgia. Não tem os inários. Os inários que tinham nas igrejas... Cantor cristão da Batista. Porque se chamava... As composições que eram feitas, foram feitas lá em 1500. Tem aquele louvor, aquela música, uma peça chamada Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus. Música do Lutero. Espada e bom escudo. Pois é, Lutero, 1500 foi a Reforma Protestante, ele já tinha escrito isso. Não. Então, assim, hino, porque era muito antigo e porque veio de um tempo onde as músicas feitas para a igreja era chamada assim. Aí a Assembleia de Deus vem com a harpa cristã. Que já foi algo que saiu do cantor cristão da Igreja Batista, né? E outros foi levando. Eu também vim de uma igreja que tinha o seu inário, que já era uma mistura do cantor cristão com a harpa cristã. Isso, né? Isso aí. Então, aí tudo já era chamado de hino. Isso aí. Aí o que eu queria colocar para você é que na minha percepção à época, quando falava em gospel, era uma coisa assim mais pop, vamos dizer assim. Né? Coisa mais, que era uma coisa assim até, eu achava, mais evoluída. Porque... E que eu ainda muito jovem, mas eu tive uma resistência justamente por estar acostumado com... Então tu sempre foste também da igreja. Muito tempo já. Só que o que tu estás falando é muito verdade. Para quem não lembra, bateria na igreja até meados dos anos 90 era pecado. E não, independente de qual igreja fosse. Verdade. Né? Até meados dos problema. anos 90. Eu estava falando com um amigo meu, eu falei, cara, porque lá na Igreja Batista não tem... Eu falei, não, é porque na liturgia de culto deles, o louvor deles não te leva a bater palma, a fazer isso aqui. Mas eu estou falando de uma Igreja Batista que é muito pequena hoje, que é a tradicional. Pequena, que eu digo, né, em comparação às que saíram, tá? São gigantes. Elas são gigantes. Mas em relação às outras milhares que existem, ficou algo menor. Então, assim, acontece que no tempo não era por questão de liturgia somente, era por questão ideológica, teológica no caso, né? Que não era uma teologia de verdade em relação à música, era uma compreensão que existia no tempo sobre música que dentro da liturgia do culto tinha que ser daquele jeito. Isso é a mesma coisa dos usos e costumes, mesmo esquema. Tradições, né? Tradições. Aí acontece o seguinte, que mesmo nesse tempo aí, quando eu era criança, começou a aparecer Catedral, Oficina G3, o Fruto Sagrado, Metal Nobre e as bandas internacionais, Bride, Stryper. Stryper, por exemplo, é uma banda que surgiu no final dos anos 70, de hard rock, parecida com Guns N' Roses, essas bandas assim,
que no show deles eles jogavam bíblias pra galera e tudo mais, e eram todos listrados de amarelo e preto, tinha referência às cores do tabernáculo de Moisés, porque eram duas cores que tinham um significado litúrgico também, e falava de Deus dentro daquela cultura, com aquela roupagem cultural, aquele estilo musical, falava corajosamente em Jesus. Então aquilo me conquistou de uma forma muito grande, porque aquilo me identificava. Eu era criança, mas eu gostava daquilo. Aquilo, na verdade, era parte também da cultura da época, né? Hoje não se fala muito assim, popularmente, do jeito que se falava nos anos 90. A música não é a mesma, né? Rock é coisa antiga, não é não? Então, assim, por mais que hoje você use uma calça jeans e não saiba de onde veio, não saiba que quem popularizou a calça jeans foi o rock, quem popularizou esse topete bacana aí, o All Star e muitas outras coisas que estão dentro da cultura popular de hoje, veio por causa do rock. Tem gente que não sabe e acha, né, que não faz parte disso, que não sabe de nada disso. Isso é do Satanás, é do diabo, não sei o quê. E não sabe que isso é usado, foi usado e será sempre usado para falar de diversas coisas, para entrar numa linguagem onde a própria igreja não entra, que é a linguagem dos jovens, né? Que é a linguagem daquelas pessoas que estão buscando espaço e identidade na sociedade. E dentro dessa história entra aquela galera que está ali para influenciar para o bem. Para o bem que eu digo é porque o cara não estava afim de influenciar ninguém a usar droga, né? Não que as bandas seculares estejam exatamente isso, mas nós somos contra isso. Até porque eu conheço gente que começou a usar droga na adolescência, na juventude, parou, mas o comportamento ficou, porque a droga mexeu com o cérebro, mexeu com os neurônios, ali transformou um outro ser humano. Por mais que ele tenha saído disso aí, tu és psicólogo, tu sabes do que eu estou falando. Estava pensando numa coisa aqui que você estava falando aí, a falta às vezes, de esclarecimento, de conhecimento, sim, é o grande problema sempre. Com certeza. Porque a psicologia, tem muita gente que tem essa coisa com preconceito. Eu não vou no psicólogo ficar falando, que ela ficar ouvindo. Né? O cara não entende que por trás daquilo tem uma técnica, tem todo um estudo, tem ciência, não é alguma coisa. Então, tudo isso tem ciência, tudo isso são coisas que, por exemplo, a psicologia está em tudo. Tudo que você faz tem psicologia. No trabalho de marketing tem psicologia. Tem, com certeza. Então, assim como a matemática está em tudo. A música tem matemática. Sim. Um trabalho desse aqui de gravação tem matemática. Tudo está em... Mas o cara, na sua falta de saber, para não dizer outra palavra, ele entra com esse... Não, isso aí é como a gente falar com a música evangélica. Isso aí é do diabo, não sei o que. Né? Quando não entende que o rock, o baião, o reggae, são ritmos. São ritmos. Entendeu? Então, e que essas questões de vestes, na série de coisas, são questões culturais do tempo, do espaço de cada um. Isso mesmo. E que a gente muda e torna santo ou não santo, profano, conforme a época e o espaço que nós estamos vivendo, a cultura que Acabei nós de falar, bebemos. Anos 90, tinha igreja que proibia as pessoas de assistir televisão. Sim. Não é não? Sim. Tinha igrejas que proibiam as pessoas, quando vê a internet, de passar longe da internet. De ter... Olha aí, tá todo mundo na televisão, tá todo mundo na internet. Cadê? Não é temporal? Não é cultural? Isso que você está falando é um ponto-chave da situação dos usos e costumes da maioria das igrejas que querem prender as pessoas por situações que não são espirituais. E aí entra uma outra coisa, viu, Lourinho? Entra uma outra coisa que eu quero deixar aqui, é que eu vivi essa transição em que eu, quando me descobri nessa situação, comecei a pregar contra essas questões de usos e costumes. Ótimo. E aí o que acontece? Mas eu percebi que tinha muita gente grande, que eu não sou nada perante eles, que até hoje, a igreja no geral, a não ser que vá pesquisar
o membro vai pesquisar, mas a igreja, como instituição, ela não diz. Por que que a gente deixa as mulheres usar brinco? Se pode até colocar tatuagem. Por quê? Não explicam. Só dizer, nós não usávamos até aqui, agora nós estamos usando. Quer dizer, eu acho isso a cultura de idiotização das pessoas. Demais, Você está vivendo e fazendo uma coisa que não sabe nem por que você está fazendo. Por que antes você não usava brinco, era proibido, era diabólico? Por que agora já não é mais diabólico? Mas ninguém me explicou. Se fosse só isso, né? Não me provoca. Cara, não me provoca. Quando chegou a minha adolescência... Ai, Jesus! Eu acabei de falar que eu fui tocando e tal. E aí veio as oportunidades das igrejas que eu frequentava, de cantar, de aprender melhor, de lidar com pessoas mais informadas na questão da música. Isso, assim como a criatividade quando eu era criança, de brincar sozinho, imaginar o mundo, imaginar um universo que ali não existia. A música, ela serviu para mim, para minha orientação para o resto da minha vida. Porque o meu comportamento foi sendo moldado ali para que eu tivesse em situações adversas e junto com a espiritualidade, tratar isso como apenas um momento que eu estou passando e que eu iria vencer, né? Então, quando eu comecei a ter banda, por exemplo, eu já tinha 15 anos de idade, e já saía de Belém, já ia para os interiores cantar rock, falando em Deus, falando naquilo que a gente acreditava e acredita até hoje. Isso era uma afronta, é uma afronta até hoje para todo mundo. Verdade. Porque quando eu fiz aqui, chegamos no ponto Anjos de Salem, que foi a banda que eu sou até hoje, que eu tinha 18 anos, eu estava vivendo uma fase muito escrota da minha vida. Os meus pais saíram da minha vida, sumiram por questões deles, mas nós já estamos bem, só que naquele tempo eu não estava bem, fiquei morando na casa de parentes, né? E a minha vida, eu não tinha vida financeira, eu não tinha orientação de nada. Eu tinha a igreja, os amigos da igreja, alguns poucos parentes, e eu não queria mais saber, o mundo está assim comigo, que isso, porcaria é essa, está acontecendo só coisa ruim. Pra te ver, né? Às vezes a gente tá num mundinho, né? Sim. Novo demais. E aí, já vamos chegar numa história legal aí. E aí uma galera me convidou para ir numa igreja chamada Comunidade Altar, lá no Almirante Barroso, onde era e é até hoje a escola de adoradores lá do pastor Ivaldo. Todas as sextas-feiras tinha um culto que era com rock, metal, né? E num desses cultos ia estar uma banda lá fazendo um pré-lançamento de um disco, que era o Anjos de Salem. Já existia no tempo. E eles estavam lançando fazendo esse pré-lançamento. Cara, lotado, meu irmão, tava lotado, abarrotado de gente. E eu me lembro que eu cheguei nesse dia com essa mentalidade aí, cara. Minha vida tá uma merda, eu vou aí... Isso não é novidade pra mim, né? Mas eu vou lá com os amigos e tal. O som era legal. E naquele dia, um cara lá de Manaus lançou uma palavra. Ele falou assim, olha, cara, você sabe o Sepultura? Sei. Sabe o Angra? Sabe a tal banda que você curte? Pois é. Deus vai deixar você chegar lá, aonde eles chegaram. Fazer o que eles fazem e fizeram. Mas só se você o deixar caminhar com ele. Se você deixar Cristo caminhar com você, ele vai te levar a lugares inimagináveis. Um show de metal. Legal, né? Nesse dia, a minha percepção de mundo, dentro daquilo que eu estava vivendo, mudou totalmente. Por quê? Porque aquela palavra foi semeada. E eu quis viver aquilo ali da melhor forma possível. E aí, cara, eu fiz de tudo eu gravei, comecei a gravar, comecei a fazer coisas assim. Só que 2 anos depois, 2 anos não, foi 2007 isso aí. Menos de 2 anos depois, o vocalista da banda saiu, viajou, foi embora.
E aí me indicaram para essa mesma banda. E eu fui lá. Eu era seco, magrinho, mas já cantava, né? Já tinha estudado, estava estudando, na verdade, canto. Estava dentro daquele movimento lá. E entrei e comecei a fazer outras coisas com aquela galera que Deus colocou no meu coração, naquele dia, em fazer isso aí. E naquele momento, a galera já tinha lançado músicas no mundo inteiro, com 2 álbuns. Um CD, que era uma demo, né? Que era uma música muito só. Bem. E um álbum lançado lá pela Ná Figueiredo, para o mundo inteiro, que era a Saga. Eu comecei a gravar com eles e a lançar também músicas para o mundo inteiro, né? Falando daquilo que eu acreditava, dentro do estilo que eu gostava, e isso com certeza não mudou só a minha vida, como mudou a vida de todo mundo, cara. Não mudou, ninguém ficou rico, tá? Hoje o papo de mudança de vida é só falar em dinheiro. Ah, você tem que ganhar mais que todo mundo, você tem que competir com todo mundo, você tem que ter um carro melhor que o indivíduo tem, a casa melhor que o indivíduo tem, para as pessoas te acharem o vencedor. Vencedor você é quando você vence as adversidades da vida. É verdade. E você não vai vencer as adversidades da vida competindo com os outros. O seu maior competidor é você mesmo. E essas adversidades têm que ser vencidas. Nesse mesmo momento que eu estava vivendo isso, eu não tinha onde morar, cara. Tiago. Só isso. A gente vai falar mais sobre isso aqui depois do intervalo. Pronto. Tá? Eu quero saber aqui um pouquinho sobre o homem do design exterior. E claro, tem que sobrar tempo. Vai sobrar. Para o apresentador do programa Pulo do Gato. Aguenta aí que a gente já volta. Da gente dá pra sentir. Tem pimenta, tem amor, é de se divertir. Lá na cozinha ou no churrasco do quintal. Eita, alimentos, é sabor sem igual. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Do tucupi a pimentinha especial. Tem sabor que conquista até o nacional. É tradição, é calor, é paixão no paladar. Eita, alimentos, é pra te conquistar. Eita, eita, que sabor gostoso. Brasil é do norte, é do povo, é do meu perfil. Nos temperos, nos molhos, é sempre o mais sutil. Eita, alimentos, o melhor sabor do Brasil. Muito bem, de volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, trazendo hoje o Tiago Rodrigues, músico, designer de exteriores, gestor de marketing e apresentador do programa Pulo do Gato. Mas eu quero saber, antes de chegar no Pulo do Gato, como é que é essa história aí, design de exteriores e gestor de marketing? Fiquei interessado também nisso aí. Design de exteriores foi uma profissão que eu conquistei com muita luta, né? Porque eu vinha dessa história de ter passado pelo rock, mas também cantei Tecnomelody, eu fui, né, pro meio popular tentar a música e tudo mais, e foi uma coisa que eu disse que foi um aprendizado muito bom, mas eu tinha que ter uma renda melhor. Nessa renda melhor, eu tive muitos problemas familiares, né, família dispersa, e fiquei aí muito mal, né, de grana e tudo mais. E aí foi que eu conheci uma pessoa... Quando o cara fica mal de grana, o cara fica mal de muitas coisas, né? Te lembra da criatividade que eu falei lá atrás? Ela já está chegando de novo pra gente conversar. Conheci uma pessoa que é uma mãe pra mim, né, que é a Heloísa, e ela falou pra mim: Tiago, esse curso que tu quer fazer, porque eu já tinha tentado fazer. E eu tinha amigos que tinham uma profissão de
projetor de móveis, mas eles não tinham uma formação ainda, né? Mas hoje tem dentro da área, porque designer de interiores é uma área da arquitetura que trabalha com reformas. E por isso a maioria da galera trabalha fazendo desenho de móveis, porque tá dentro do layout, tá dentro da reforma, tá dentro, né, que a gente trabalha ali nas mudanças, nas alterações, dentro dos projetos da arquitetura. Então, eu não tinha, cara, noção de como fazer, porque eu não tinha dinheiro para fazer uma particular, e na minha cabeça só tinha uma particular. E essa pessoa, que é uma mãe para mim, falou: Tiago, tem no ETEPA isso aí, que é a Escola Técnica do Estado. Eu falei: mentira, não tem não, já procurei. Do Estado. E eu fui, cara, fui na Sedux, eu quero uma vaga. Fui lá, disse: eu quero uma vaga, como é que faz? Olha, tu te inscreve aí, bota teu currículo escolar. Não passei, né? Tinha muitos problemas até terminar o ensino médio. A minha família mesmo, cara, não queria que eu trabalhasse e não terminasse o próprio ensino médio, rapaz. Uma vez eu fui expulso de casa por causa disso. Eu falei: olha, eu vou estudar, não vou trabalhar para atrapalhar meu estudo, não. E eu vou estudar. Eu não estava errado, né? Mas naquele tempo a pressão de outras pessoas da família fez com que eu mudasse. Eu não mudei de opinião, mas demorou um pouco para terminar. Então, assim, uma pessoa se colocou lá na inscrição que era cadeirante e não era. E aí eu entrei na vaga dele, porque eu estava na repescagem. Beleza. E comecei a estudar no Estado, uma escola muito top, que é a Escola Técnica do Estado, a ETEPA. E me formei lá e depois fui fazendo outros cursos dentro da área, particulares, cursos tecnológicos, né, que é a área superior, dentro disso aí. E fui levando minha situação começou a mudar, porque eu comecei a trabalhar na área, logo me formando, né, estagiei em prefeitura, estagiei em outros lugares, em empresas, tudo quanto é coisa eu estava dentro, né? Então, isso aí foi mudando e a minha perspectiva de mundo também foi aumentando, né? E aí quando entrou o gestor de marketing? O marketing, ele entrou quando essa profissão aí me trouxe alguns dissabores, e aí eu comecei a essa visão de mundo que eu acabei de falar, aumentar, e eu precisava dar um up, né? E aí tinha uma pessoa que eu vivia junto, né? Era namorada e tal, tudo mais, que estava estudando publicidade, mas não tinha, não era conhecida, não tinha, era tímida e tal. E eu fui entrando nessa área porque as pessoas confiavam em mim. Em nenhuma dessas áreas que eu atuei, eu tinha uma fama ruim. Então as pessoas começaram a acreditar em mim, donos de negócio, né, que me conheciam, começaram a me contratar. E eu tive uma pessoa, a Rafaela, que era dona de uma academia, e disse: cara, faz aí o marketing aí da academia, tá precisando, eu deixo tu fazer a academia aí, não precisa pagar e tal. E eu fui aguçando a criatividade, obviamente que depois eu tive que estudar nessa área, eu tive que me aprimorar nessa área para poder oferecer o melhor e ter uma renda boa através disso aí. Então eu posso dizer que isso aí foi o pulo do gato da tua vida. Pulo do gato. O que é, né, o pulo do gato? O pulo do gato são soluções alternativas que a gente tem quando o bicho tá pegando, né não? E numa dessas histórias eu fiquei só no meu trabalho, fiquei sem cliente, e numa noite que eu estava sem dormir, preocupado com o que a minha vida seria dali para frente, mais uma vez tentando que recomeçar. Eu tinha 2 gatos em casa, eu estava de frente pro computador de madrugada. O gato deu um pulo, cara, bonito assim no meu computador e ficou me olhando sério, né? Aí eu olhei e observei: esse gato quer comer. Quando eu olhei, a vasilha estava cheia lá. Aí eu falei: cara, tu me deste uma ideia muito top. Ele estava olhando para ti dizendo: olha, eu estou te ensinando. Eu já estava naquele negócio e falei: gente, eu preciso ter o pulo do gato da parada aqui, meu irmão. Eu preciso mudar a história, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar a situação. E aí, cara, chamei um amigo, falei: cara, o que eu faço aí? Pô, tu já até pagou minha conta de energia aí e tal. Me ajuda aí. Ele: não, a minha maior ajuda, assim como foi essa pessoa que é uma mãe para mim, a minha maior ajuda vai ser ele incentivar, porque você precisa disso. E aí toda essa história que veio lá atrás começou a fluir e está caminhando bem até hoje. Tem 8 anos, né, e trabalha para uma galera bacana aí, Belém, Ananindeua. Eu já trabalhei até para a galera de fora do estado,
Mas hoje eu penso muito mais em mim, na minha carreira em si, por isso veio o programa, né? Porque todo esse conteúdo que não cabe, infelizmente, em 1h e 40 minutos, precisava acontecer junto com amigos, junto com parceiros, junto com pessoas legais, bacanas, nomes legais da sociedade paraense, que também precisam desse espaço para falar, para comunicar, né, para se fazer entendido, visto. Né? E como apareceu a oportunidade de ter um programa, eu falei, vamos fazer. Deus lhe deu, Vanderlei, missões para fazer aqui na Terra. Imagina só, o Lô Borges hoje faleceu, mas se você for ver, o cara tem uma obra muito bem feita e consolidada, e ele vai ser sempre lembrado por isso. E a gente aqui às vezes está preocupado só com conta a pagar do mês, só com conta, e não faz nada. O que Deus te deu para fazer, você faça. E aí, cara, é algo que você vai ser lembrado, mas você vai ser lembrado porque Deus te deu a oportunidade de ser lembrado e de fazer aquilo que Ele te deu. E a palavra fala nos talentos, né? O talento era uma moeda valiosa. A gente chama hoje o talento como se fosse somente qualquer coisa que tu possa fazer de diferente, mas o talento é algo valioso que Deus te deu e você não pode enterrar de forma alguma. Isso quer dizer, tem muita gente enterrando, né? Enterrando isso aí, e é algo divino, é algo que vai transformar a vida dos outros. Tem gente que nunca nem sabia disso que eu estou falando hoje aqui, e hoje como eu estou te falando, eu já sabia disso lá atrás, mas eu não tinha feito nada disso. Eu ainda estou no começo. Às vezes a gente sabe das coisas só de forma intelectual. Falta eu despertar. E Deus. Primeiramente foi eu e Deus. Eu já sabia, eu passei por absurdos na minha vida por acreditar em algo que Deus colocou no meu coração e na minha vida. O filho pródigo era filho do cara com dinheiro. Isso. Que tinha tudo. Mas quando ele só entendeu o que ele tinha, o que ele era, quando ele se viu numa situação difícil. Com certeza. Aí o texto bíblico vem e diz, né? Que ele caiu em si. Caiu a ficha, como o pessoal diz. Isso. Ele disse, não, eu tenho isso aqui, eu vou usar. O gato pulou na minha frente, olhou para mim e disse, tu tá entendendo? Pois é, cara. Ele olhou para ti e disse, tu não tá entendendo? O olhar dele, você não tá entendendo nada, bicho. Isso mesmo. Isso mesmo. Pois é, então foi essa a grande obra aí, né? E como é que é o pulo do gato? Me fala aí. Cara, o pulo do gato primeiramente tem a parte do marketing, né? O marketing é uma área, hoje é uma área independente da área da administração que trabalha estratégias, né? Para conectar a empresa com os clientes, né? Hoje a gente vê isso de uma forma muito deturpada. Qualquer coisa tenta-se fazer qualquer coisa para se chamar a atenção. Mas toda empresa, assim como a gente falou nos músicos lá atrás, Sim. precisa de uma identidade. Essa identidade precisa se conectar ao público que tem a ver com essa proposta. Então eu veio com o trabalho do marketing, esse trabalho profissionalíssimo, porque eu ofereço isso, né, em todos os sentidos. E aí apareceu a oportunidade de ter um programa. Né? Justamente é um braço do Você Vai Lá Um Dia. Você já tem quantos programas já? Começou agora. Vamos pro 3º programa ainda, agora essa semana. Já soube que já teve gente de peso lá. Quinta-feira começou com o Nilson Chaves. Olha aí, começou logo com tudo, né? Começou com o cara que é o patrimônio material do Pará, do estado do Pará. Pedrinho Cavaleiro, um grande amigo, parceiro, gente fina, talentosíssimo pra caramba. Né? E aí vem agora a Sus Bahia, quinta-feira, que é uma mulher de liderança aí no estado do Pará. A mulher já foi diretora das UPAs aqui na Cidade Nova, é da administradora da Casa da Mulher Brasileira, né? que está fazendo um apoio às mulheres aí. Eu creio que é do governo do estado, né? E essa mulher tem muito a acrescentar, porque ela é uma personalidade forte na sociedade. Então, assim, a ideia do programa Pulo do Gato essas pessoas já têm voz. Elas não precisam do meu programa para ter voz. Mas elas estão lá porque elas também têm um objetivo forte, assim como eu, assim como você, né, para passar, sempre estar presente, né, nos meios sociais, como um programa de internet, e que eu creio que vai para a televisão também, para sempre estar ali passando a ideia, né, não só a ideia, mas tudo de bom que eles fazem. Né?
É essa a Legal. ideia do programa aí. E se Deus quiser, vai continuar muito tempo aí. Pessoas como você, Ele pessoas quer. como o Carlos Santos, são inspirações para nós, né? Tiago, e como é que a gente faz para te encontrar? Eu estou querendo um trabalho de marketing contigo. Como é que eu faço para te encontrar? Você vai lá no meu Instagram, o Pulo do Gato _marketing. Lá tem tudo que eu faço, tá? Pode ir lá que esse ano eu já gravei música com Anjo de Salem, já lancei aí no Spotify. Tem muita coisa no meu trabalho com marketing, nas empresas que eu trabalho. E também tem agora muitas coisas aí, muitos cortes bacanas do programa O Pulo do Gato, podcast mais legal de Belém. Que legal, hein? Mas lá tem o link de tudo, inclusive do WhatsApp também. Você pode mandar uma mensagem aí, contratando, elogiando, escroteando. Tô aí. Muito legal. O cara é carismático, né? E quando eu falei com ele aqui a primeira vez pelo telefone, eu disse, vamos trazer esse rapaz aqui, porque gostei demais do jeito dele. Isso aí dá, como diz o pessoal, aí dá caldo, né? Ah, com certeza. Com certeza. Tiago, muito obrigado, querido. Obrigado você. Deus te abençoe sempre. Você também. Pra abrir esse espaço maravilhoso muito aí. bom falar com você. Espero ter você aqui em outros programas ainda, pra gente com continuar certeza, essa história cara, aí. Com certeza. Olha, não deu tudo no mesmo programa. Não deu não. Eu quero saber de detalhes dessa história aí. Que eu sei que tem muita coisa boa. Tem sim. Olha, eu acabei de falar aqui com com o Tiago Rodrigues. Por que eu estou falando para o Luiz, né? Tiago Rodrigues, músico. Olha só. De interiores. Design de interiores. Isso. Por que eu coloquei exteriores, foi? Acontece. Design de interiores. Está escrito aqui, eu estou lendo. Gestor de marketing e apresentador do Pulo do Gato. É esse cara aí. Podemos dizer que realmente foi uma mensagem do gato para ele, né? Deu esse insight maravilhoso de estar aí com esse programa que você deve assistir. Não perca. Já temos 3 episódios. 3. Agora, na semana que vem, vai ter mais, bem mais. Ok. Pulo do Gato, ok? Então, O Pulo do Gato. O Pulo do Gato. Então vamos deixando você aí nesse momento. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. E não perca O Pulo do Gato aí com o Tiago Rodrigues. Valeu, Grande abraço. Valeu.